Bom, meus amigos, uma boa tarde a todos. Um pouco rouco, mas sejam bem-vindos ao canal e vamos continuar com nossos estudos. Agradeço a presença de quem acessa esse vídeo e vamos em frente. Estou aqui com um pequeno livro que escrevi. Esse livro é datado de 2010 e esses estudos foram feitos a partir do ano 2000, 2004, e eu consegui prensar esse pequeno trabalho em 2010 para 2011. Então chamei o trabalho de O Ceticismo e a Necessidade de Sonhar, e quero explicar hoje algo sobre o que eu quis dizer nesse trabalho, pois muito pouco eu divulguei essa obra e estou podendo fazê-lo apenas agora, quase 15 anos depois de sua impressão. Então, vou mostrar a vocês aqui O Ceticismo e a Necessidade de Sonhar, um ensaio sobre a epistemologia e sua história. Filósofos do Planalto, que era a nossa ONG na época, Goiânia, 2011, editora Kelps, certo? Então, eu vou passar a explicar algo do que eu quis comunicar nessa obra e jamais proferi uma palestra explicativa sobre isso. Então aqui eu desenhei duas colunas representando o que quis dizer com esse título: o ceticismo e a necessidade de sonhar. Então, duas colunas que representam extremos da nossa compreensão, foi isso que eu quis dizer. Então, vou explicar uma a uma e chegar até o ponto que minha compreensão atingiu nos dias atuais, e um dos motivos pelos quais estou levando em frente esse trabalho. Bem, então não é novidade nenhuma, apenas a forma que observei e passei a descrever e compreender, sim, é novidade, pois eu estou vivo e sou contemporâneo e aglomero toda essa compreensão. Então vou passar a explicar algo sobre o ceticismo. Então, o ceticismo é uma escola filosófica, uma característica da mente humana que duvida de tudo, que passa tudo em dúvida, que não acredita em nada. Forma a expressão de sermos céticos, né? Sermos céticos. É uma escola filosófica que nasceu na Grécia Antiga. Mas eu identifiquei o ceticismo como um dos pilares, uma das laterais da nossa compreensão. Uma das colunas, foi por isso que eu desenhei uma coluna. O ceticismo é uma coluna. É a característica que nos faz duvidar de tudo, que forma a razão crítica, a dúvida, a prova crítica, o criticismo kantiano, o criticismo popperiano, enfim, toda característica que empreende a crítica racional de um empreendimento cognitivo. E por isso o ceticismo ele pode adquirir um caráter exagerado no nosso foco intelectual e nos levar à depressão,
nos levar à ausência de valores totais, pois se nós colocarmos foco no ambiente cético da mente, na característica crítica da mente, nós chegaremos a um vazio total, pois o ceticismo e o criticismo, a crítica, promovem um tipo de destruição de valores. É a característica que duvida, que destrói, que nega, que não acredita, é anticrença, antidogma. Então, é um dos pilares da consciência, da capacidade cognitiva. E, por outro lado, na outra coluna e no outro extremo, e eu digo que o nosso entendimento, a nossa cabeça, a nossa compreensão, o nosso intelecto está compreendido entre essas duas colunas. No ambiente extremo, nós temos a necessidade de sonhar, pois, se por um lado temos a crítica e a dúvida constante, vamos dizer assim, no outro hemisfério, nós temos a necessidade de acreditar, de sonhar, de compor elementos, de compor criações, planos, enfim, tudo que se aglomera sob o nome de sonho, sob o nome de composição. Aqui nós podemos também colocar as artes, as invenções, tudo que é positivo no sentido de elaborar metas, elaborar saídas, enfim, eu aglomerei sob a palavra sonho, pois é exatamente isso que é. Se por um lado a mente, uma lateral da mente, uma das colunas ou um dos hemisférios cerebrais mantém e é responsável pela característica crítica de submeter tudo à prova, tudo à razão, à necessidade lógica, à necessidade de embasamento, de premissas. O sonho é diferente, é o outro hemisfério, por isso compreendi essas características entre duas colunas, que são colunas básicas, onde está compreendido o ambiente cognitivo humano. Por isso chamei o livro de O Ceticismo e a Necessidade de Sonhar. Ou seja, aqui nesse livro está descrito essa ambientação de que nós percorremos esses ambientes. E no pormenor, é claro, eu estudei como os filósofos antigos, modernos e contemporâneos articularam e argumentaram a criação do sonho como uma aposta filosófica, como uma aposta no vazio do ceticismo, como uma tentativa de construção e elaboração racional que basicamente mistura esses dois elementos num equilíbrio e usa tanto da razão crítica quanto da razão imaginativa. Então, por isso, detectei que o ambiente da mente humana ele está contido, né, entre essas duas colunas. E me aprofundei bastante sobre como os filósofos teorizaram e fizeram até pormenores matemáticos e lógicos de como acontece o processo criativo através dos silogismos, através da instituição de premissas e a consequente elaboração racional que é feito sobre uma premissa lógica, uma aposta de conhecimento, uma base, um sonho primeiro, enfim, como diz Alain Badiou, uma aposta de conhecimento, uma aposta de sonho. Então, eu levei essas características, o estudo dessas ambivalências a tal extremo que, a tal ponto, eu abandonei essas duas características.
pois eu não estava satisfeito com um conhecimento baseado em sonho. Na verdade, não é que eu não estava satisfeito. Eu, para escapar do ceticismo, como qualquer um, eu fui obrigado a sonhar tanto e elaborar tantos sonhos e tão profundos e entrar tão profundamente nisso, que chegou a uma hora, um patamar da minha vida que eu simplesmente abandonei o pensamento metódico disso tudo. Eu larguei tudo isso. E para quem me conhece sabe que eu fui viver aos arredores de um parque nacional e me ligar à natureza e esquecer de tudo isso, pois isso tudo para mim virou um grande emaranhado de conceitos, enfim, e eu não estava absolutamente satisfeito com um conhecimento baseado em sonho. E como eu parei de fazer estudos técnicos e metódicos sobre essas características da cognição, após ter deixado registrado nesse pequeno livro que mostrei aos senhores e senhoras, eu abandonei tudo isso e deixei tudo isso decantar como uma água cheia de partículas, onde as partículas vão chegando ao fundo, deixei o litro parado, a vasilha parada, e tudo foi decantando. E todo esse material se depositou no que nós podemos chamar de uma meditação que durou cerca de 10 ou 15 anos. E quando essa meditação, essas partículas que eu havia agitado com a mente no período de estudante, no período de elaboração desse trabalho, dessas pesquisas, vamos dizer, do ano de 1995, 96, até o ano de 2010, quando eu publiquei esse pequeno trabalho. Então foram 15 anos de pesquisa e mais 15 anos de decantação da experiência, ou seja, eu parei de pensar nisso tudo e as partículas que eu havia agitado passaram a ir ao fundo do jarro, ir ao fundo do pote. E chegou um ponto que isso se elaborou de uma nova forma para mim. Um novo caminho, um caminho terceiro, um caminho diferente se abriu como um equilíbrio natural dessas duas colunas onde estão compreendidas as características da cognição comum humanas, pois geralmente, como eu explico no pequeno trabalho do livro, todas as pessoas fazem uma composição disso, uma composição de 50% de ceticismo, 50% de sonho, e assim as pessoas em geral mantêm uma espécie de divisão interna entre os dois hemisférios cerebrais. E por isso jamais chegam a uma unificação da cognição, a uma unidade em si mesmos, que é conhecido como iluminação, ou seja, a elaboração de um elemento terceiro ou de um elemento que vá além dessas oposições naturais da cognição. Então, esse elemento que vai além dessas oposições naturais surgiu para mim 15 anos depois de ter decantado toda essa experiência como um terceiro elemento chamado acordar. Então, passei a me basear não mais na necessidade de sonhar e também não na característica de duvidar de tudo. Tudo isso ficou para trás, tanto a extrema dúvida quanto o extremo sonho. E então, eu fui levado a uma nova instância que eu chamei acordar e que eu identifiquei como o acordar dos Budas, o acordar do renascimento proposto e chamado por Cristo, ou seja, um segundo nascimento, onde eu já não me baseio em sonhos,
pois eu não estou mais sonhando, eu não elaboro sonhos para expressar a minha cognição e a minha consciência, ou seja, houve um acordar da consciência, houve um despertar da consciência, o que no passado e para o intelecto comum é uma necessidade urgente de sonhar para não cair na dúvida, na depressão e no ceticismo. Agora, numa fase posterior, para mim, se tornou um acordar, como um tipo de equilíbrio perfeito entre as duas colunas e um equilíbrio maduro depois de 15 anos de estudos e mais 15 anos de decantação e meditação. Então, podem considerar 30 anos de experiência com a consciência e com a cognição, quando hoje fui levado a um acordar que significa a consciência focada num único ponto, um ponto onde não existe mais dúvida e um ponto onde não existe mais sonho. É um ponto perfeitamente equidistante e separado, tanto da dúvida extrema quanto do sonhar extremo. Enfim, considero uma conquista da consciência, uma conquista da maturidade depois de tantas pesquisas sobre a consciência, e identifiquei esse acordar, é claro, como a iluminação preconizada pelos Budas, pelos profetas, pelos místicos e o renascimento preconizado e chamado pelo Senhor Cristo, quando pediu que nos renegássemos, ou seja, que íssemos ou fôssemos além do conhecimento comum, onde estamos presos nessas características básicas, negação e afirmação, e longe de um ponto de equilíbrio, que é uma vertical que vai além de tudo isso. Então não é à toa, senhores e senhoras, que estou aqui nesse canal falando em cognição total, em cognição, em sabedoria universal, que vai além dos opostos, que está além dos hemisférios cerebrais, numa nova reunião. Eu não estou exagerando e nem estou querendo vender um produto inexistente. Pelo contrário, eu estou expondo, depois de tantos anos, de 30 anos, vamos dizer, um produto, uma conquista real, uma conquista que hoje está em meu coração e em meu ser. Por isso chamei o canal Sabedoria do Ser, pois não é mais uma sabedoria intelectual entre opostos intelectuais. Já é uma sabedoria focada num único ponto resolutivo. E é isso que é meu esforço e tem sido meu esforço em levar adiante nesse canal. E quero vos dizer a todos, senhores, senhoras, jovens, que estou de posse desse equilíbrio consciencial, dessa nova perspectiva consciencial do acordar. Quando então vejo claramente e identifico todos os que estão sonhando, pois passei por tudo isso, passei por negação, extrema afirmação, e hoje estou num ponto inenarrável, num ponto onde não é possível fazer uma equação e passar adiante como uma equação, como uma informação matemática. Isso é fruto de experiência, isso é fruto de estudos, de maturação, de meditação, de esforço. Então é isso que digo que estou montando escola. Estou montando escola para levá-los além do ceticismo, do pessimismo, do vazio e além também do sonho, do delírio, da imaginação tresloucada, do delírio, enfim, do sonho particular, da proposição sem base, pois muitos vivem sonhando, todos sabem, outros vivem negando, criticando. E eu estou aqui para levar-nos a todos nós muito além disso tudo,
no ponto resolutivo de equilíbrio entre as duas colunas da cognição humana, que são os hemisférios cerebrais desligados e que funcionam em contraposição quando o sujeito ainda não tem a unificação do saber, mas atua entre opostos e é uma divisão em si mesmo, o que significa esquizofrenia, pois do grego esquizofrenia significa apenas espírito dividido. O espírito fica dividido entre essas duas características da cognição. Então é isso que eu chamo síntese, o acordar, o não mais propor sonhos e não mais propor dúvidas, mas um ponto de equilíbrio pacífico, luminoso, claro, que pode nos levar a uma sociedade mais justa, a um grupo mais coeso, harmônico, e irmos todos além dos egos formados por essas escolhas e perdidos nessas características básicas. Bem, é isso, senhoras e senhores e jovens que acompanham esse trabalho. Aqui me despeço. Fico à disposição para dúvidas e perguntas. Fico à disposição nos comentários para vossas participações. Quem está chegando agora, se inscreva no canal, por favor. Enviem esse vídeo a mais estudantes e buscadores da consciência. Me colocando à disposição, me despeço e até a próxima oportunidade.